Quase meio século depois da fundação dos Estados Cruzados, os muçulmanos estavam prestes a realizar o primeiro contra-ataque. A cidade foi cercada pelos 30 mil homens de Zeng. Pegos de surpresa, os poucos cavaleiros cruzados que permaneceram em Edessa bateram em retirada para dentro da cidade. A única maneira de entrar em Edessa era derrubando os muros. Zeng decidiu convocar mineiros que sabiam exatamente como destruir os alicerces da construção. Os muçulmanos promoveram um massacre na comunidade cristã. Milhares de homens, mulheres e crianças foram mortos. Edessa voltava ao controle muçulmano e Zeng era o novo herói do mundo islâmico. Era a vitória da primeira fase do Jihad, a luta contra o Império Cristão. 2 anos depois da tomada de Edessa, Zeng foi assassinado enquanto dormia. As esperanças do povo teriam morrido com ele, não fosse o inconformismo do próprio filho. Nur al-Din. Os cristãos viram a ascensão do novo líder como uma grave ameaça aos Estados Cruzados. Sua mensagem era simples e direta: unificação e jihad. Na Europa, a queda de Edessa chegava ao conhecimento do Papa. No dia 1º de dezembro de 1145, Eugênio III foi obrigado a tomar uma medida drástica e convocou uma segunda cruzada. O chamado às armas foi respondido por um dos casais mais poderosos da Europa, o rei da França, Luís VII, e sua esposa Eleonor de Aquitânia. O rei era um homem de fé cristã e estava decidido a honrar o feito da primeira cruzada com a retomada de Edessa e a expansão dos reinos cruzados. Mas além de não ser um líder nato, a experiência militar do rei era exígua. Em maio de 1147, o rei deu início à Segunda Cruzada e liderou um exército de mais de 30 mil homens. No coração da força de combate, seguiam 300 cavaleiros templários. O exército levou quase 5 meses para cruzar a Europa, da França até a Ásia Menor. Com a chegada do inverno, as condições extremas obrigaram o exército a desfazer a formação. A vanguarda armada se separou do corpo principal e a caravana, liderada por Eleonor e Luís, ficou desprotegida na retaguarda. Era a chance que os turcos esperavam. Ao contrário de milhares de cruzados, Luís e Eleonor conseguiram escapar. Humilhado, o rei entregou o comando da marcha aos templários, a fim de restabelecer a ordem. O exército vencido conseguiu refúgio em Antioquia, cidade tomada na primeira cruzada. Diante da força reduzida para 20 mil homens e do poder crescente de Nur al-Din, o rei Luís abandonou a campanha e passou a cobiçar Damasco, uma cidade ao sul e mais próxima de Jerusalém. A batalha no pomar que cercava a cidade se estendeu durante dias e milhares de muçulmanos perderam a vida. Sem muita chance de escolha, os orgulhosos damascenos pediram que Nur al-Din enviasse seu exército. Era o pedido que o governante esperava. Já o rei Luís viu-se diante de um impasse: ficar e lutar com a crescente oposição ou bater em retirada. Luís voltou para casa desmoralizado pela derrota. Depois de tanta esperança e sofrimento, a Segunda Cruzada terminou em desastre. Além de virar as costas para o reino de Jerusalém, ele fortaleceu a determinação dos muçulmanos. As consequências para o mundo cristão foram catastróficas.
O fracasso da Segunda Cruzada era o que Nur al-Din precisava para conquistar Damasco. Suas armas para convencer a cidade foram intimidação e astúcia. Somente unidos, disse ele, teremos força para subjugar os Estados Cruzados. Os damascenos finalmente cederam à sua inexorável campanha. Em abril de 1154, a cidade de Damasco acolheu o governante. Todo o lado leste do Reino Cruzado estava sob o controle de Nur al-Din. Mas em 1168, um erro fatal dos cristãos deixou o governante muçulmano em grande vantagem. Os cruzados promoveram um massacre de muçulmanos xiitas em uma cidade egípcia próxima ao Cairo. Nur al-Din não perderia a chance de oferecer ajuda e enviou seu melhor e mais jovem general para defender o Cairo. Seu nome era Saladino. Saladino é uma lenda no mundo islâmico. Sua reputação heróica foi construída com o auxílio de um homem, seu amigo e confidente Baha al-Din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad. Além de amigo, Baha al-Din era um admirador de Saladino. I bore witness to the genuineness of the rare stories told about the noble hero Saladin. No final de 1169, com os inimigos eliminados, Saladino se tornou o incontestável governante do Egito e controlava um território quase igual ao de seu mestre Nur al-Din. Anos depois, antes que pudesse colocar seu tutelado no devido lugar, Nur al-Din morreu sob circunstâncias misteriosas aos 57 anos de idade. Saladino se apressou em chegar à fortaleza de Alepo, mas um sucessor já havia sido anunciado. Al-Salih, filho de Nur al-Din, foi nomeado governante da Síria com apenas 12 anos de idade. Mas apesar da aparente inexperiência, o jovem mostrou ter mão de ferro. Ele negou a entrada de Saladino na cidade e obrigou seu exército a permanecer nos portões de Alepo. A ordem seguinte foi ainda mais audaciosa. Al-Salih convocou um grupo de fundamentalistas religiosos para eliminar seu rival. O nome dos algozes entrou para a história: os assassinos. The word assassin is derived from hashishin. And hashish, we all know, is marijuana. And the story was that the only way they could be worked up to go and kill someone was by drugging them out of their skulls. Os assassinos seguiram Saladino até uma tenda nos arredores da cidade. Em seguida, o grupo matou um de seus guardas. Saladino teve sorte de escapar apenas com um ferimento leve. Um ano depois do atentado, Saladino voltou decidido a capturar Alepo. Desta vez, nada sairia errado. Ele cercou o acampamento de guardas e espalhou cal e cinzas ao redor da tenda para detectar pegadas. Mas apesar de toda a segurança, os assassinos atacaram novamente, e de maneira curiosa. Ao lado do travesseiro, Saladino encontrou alguns doces. Com eles, um bilhete avisava que ele deveria bater em retirada, pois a próxima tentativa de assassiná-lo não falharia. Só restava a Saladino ir embora. 7 anos depois, a sorte do líder tomaria um novo rumo. Em 1181, seu rival Al-Salih morreu prematuramente aos 19 anos. A exemplo do pai e do avô, a morte se deu em circunstâncias duvidosas.
A Síria e o Egito passaram a pertencer a Saladino. Era o fim de 8 décadas de desunião. Depois de lutar pela unificação do mundo islâmico, o passo seguinte do grande Saladino seria investir contra os cristãos da Terra Santa.